Naquela época existia linhagem de pessoas que eram assim. Não era simplesmente um mito, não. Havia homens muito grandes. E como se não bastasse, esse homem era um guerreiro experimentado na batalha, já tinha enfrentado muitos conflitos, já tinha destruído muito inimigo. E esse homem chamado Golias de Gate foi enviado pelo seu rei para afrontar o povo de Deus. E diz a Bíblia que durante 40 dias ele fez isso. E nos revela as Sagradas Escrituras que no 40º dia, quando ele estava afrontando Israel, quem chega? Chega Davi com a marmitinha para os seus irmãos, trazendo comida para os seus irmãos. Irmãos, porque Deus é assim. Você pode estar numa peleja tremenda, mas Deus sempre vai enviar alguém para te ajudar. Você pode estar até muitas das vezes com fome no sentido espiritual. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez você esteja no arraial hoje fraco, mas nessa noite eu te digo, Deus tem uma palavra para o teu coração, para alimentar a fome da palavra. Deus tem palavra para a tua vida. Aleluia. Você tem coragem de profetizar isso para o seu irmão que está do teu lado? Diga para ele assim, ó, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E completa dizendo assim, e Deus tem palavra para mim também nesta noite. Glória a Deus. É por isso que Moisés disse assim, ó, proteja a sua doutrina como um orvalho. Irmãos, a palavra de Deus tem esse poder, ela vai entrando ao pouco no dentro da gente e vai mudando alguma coisa. Quando o profeta Jeremias foi profetizar para Israel, ele disse assim, ó, não é a minha palavra, ele fala em nome de Deus, como um martelo que esmiuça a penha e como um fogo que queima. Aleluia. É por isso que o pecador muitas das vezes chega na igreja com o coração fechado, não quer saber de crente. Alguns até já perseguiram o evangelho, e quando chega na igreja fica se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi trazido por Deus, ele foi trazido pelo Senhor, porque é o Deus que o ama quer fazer uma obra nesta vida. E aí o fogo que a palavra começa a queimar, e o coração que é duro começa a derreter, a marreta que a palavra começa a bater, e daqui a pouco o coração se quebranta, e o marmanjão está aqui na frente, barbudo, cabeludo, fedendo a demônio, mas sendo liberto pelo poder do sangue de Jesus. Sabe quem faz isso? É a palavra de Deus. E Davi vai lá levar comida para os seus irmãos, e quando ele vai levar a comida, ele vê aquela afronta, e diz a Bíblia Sagrada que diante daquela afronta, ele começa a perguntar o que é isso. Alguém explica para ele que o rei tinha oferecido uma série de atributos, tinha oferecido livrar a família da pessoa que enfrentasse Golias e o vencesse de impostos, ia dar sua filha como esposa, e abençoá-lo de todas as maneiras. Porém, irmãos, quando a luta é muito grande, quando o gigante é muito grande, se você estiver na carne, você se intimida. E a nação estava intimidada. Os 3 irmãos de Davi estavam intimidados. Saul, guerreiro experimentado na batalha, estava intimidado. Por quê? Porque o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Irmãos, eu e você, com Jesus, nós somos maioria, amém? Eu e você sem Jesus, nós não somos nada, irmãos. É como diz a Bíblia, nós somos como a moinha que o vento espalha, mas em Cristo Jesus nós saltaremos muralhas e daremos forças para a glória de Deus. Davi vê todo aquele cenário, e a Bíblia nos revela que Davi se prontifica a lutar contra aquele homem. Porém, irmãos, Saul diz, você não pode ir contra ele, resumindo a história, porque você é um menino, você é uma criança. Ele é homem de guerra, experimentado na batalha. Davi conta uma historinha para ele, que quando ele era pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai, ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso, os venceu. E o mesmo Deus que tinha dado vitória para ele, naquele momento, daria vitória também diante de Golias. Ele põe a sua armadura em Davi, os irmãos conhecem a história. Davi tenta andar com aquilo, não consegue. Tira aquilo do seu corpo, e diz a Bíblia Sagrada que apenas com 5 pedrinhas, uma funda e um pequeno alforje, Davi vai à peleja. E quando Davi chega diante daquele grande gigante, o gigante o despreza no seu coração. Por quê? Porque o homem é um homem de guerra. O que eu disse no começo?
que Deus abate o soberbo, mas dá graça para quem é humilde. Irmãos, não importa o que você está passando na vida, de repente você até naufragou na fé, de repente você até virou as costas para Deus, mas eu quero te dizer para você: o pai do filho pródigo esteve todos os dias com os braços abertos, aguardando o seu filho. O Deus da Bíblia é o Deus da segunda oportunidade. Deus abate o soberbo, mas Deus dá graça para quem é humilde. Humilha-te diante do teu Deus, porque a porta da graça está aberta. Diz a Bíblia Sagrada que o homem despreza Davi, mas Davi, na força do Senhor, ele enfrenta, e como nós lemos no texto, ele mata Golias apenas com uma funda e com uma pedra. Amados, nesta noite aqui, dentro desse texto, eu quero falar sobre algumas lições que nós extraímos daqui. Como nós devemos enfrentar os gigantes na vida. Amém? Amém. Qual é esse tema aí? Diga assim comigo: como enfrentar gigantes na vida. Queridos, todos nós temos gigantes. Todos nós. Quando você entende por gente, você já se vê diante de grandes adversários e de grandes adversidades, né, pastor Lucas? A gente que está aí no ministério, a gente sabe o que a gente enfrenta diante das dificuldades do dia a dia. Você que é pai de família, você sabe as dificuldades que você enfrenta, os gigantes que você enfrenta para cuidar dos seus filhos. Existe o gigante da pedofilia, existe o gigante do sequestro infantil, hoje que está na moda, existe o gigante das drogas, existe o gigante até mesmo da promiscuidade que quer engolir as nossas famílias. Todos nós enfrentamos gigantes. Agora tem um porém: todos nós precisamos e devemos encará-lo. Primeiro, com fé em Deus, e segundo, com a ajuda do Senhor.